Dale, dale, obrigado, cabeça. Salve, galera. Salve todo mundo que chegou aí. Luiz, César, Mátio. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Wagner Potts e junto com meu amigo Cabeça, estamos aqui apresentando o Bora Pandeirar. Hoje nos Girando a Roda com uma pessoa incrível que já participou do Senta que Lá Vem Pandeiro com a gente, falando sobre seu trabalho, né? Seu trabalho de conclusão de curso. Sobre o pandeiro de nylon, né? Sobre três grandes pandeiristas aí, né? E agora ele vem aqui no Girando a Roda para nos apresentar um pouquinho mais sobre esse instrumento que o qual a gente tem uma certa carência aqui no Bora Pandeirar, né? A gente não fala tanto do pandeiro de nylon. Então com vocês, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Gustavo Surian. Seja muito bem-vindo, irmão. Salve. Lindo! Olha, Lindo! tá, não É precisa isso aí. também exagerar. Seja bem-vindo, irmão. Muito Opa, obrigado pela obrigado. presença. Vamos, vamos começar devagarzinho, né? Vamos começar num nível entrevista, conhecer você, né? Vamos falar sobre Gustavo Surian. Quem é Gustavo Surian, né? Como começou essa relação com música e pandeiro, meu queridão? Vamos lá, vamos lá. Bom, é, já falou meu nome aí, eu sou o Gustavo, eu sou aqui de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. E essa história com pandeiro, né? No centro que ela vem pandeiro, eu falei um pouco, eu vou falar aqui bem resumidinho, né? Só pra galera que tá chegando. Bom, começou isso tudo com meu irmão, que é músico, né? Meu irmão é guitarrista. E então entrou na minha casa, tava brincando, desenhando, fazendo as coisas lá e a galera ensaiando lá. Meu irmão já teve banda de reggae, de rock. Então o contato com a música foi assim, né, de dentro de casa mesmo. E o lance do pandeiro, o meu avô já era pandeirista, assim, não pandeirista do que a gente mais conhece, assim, de choro e de samba. Ele tocava uma música sertaneja no Paraná, acompanhava sanfoneiro, assim, é uma outra onda bem diferente. E toda vez assim que a gente reunia a família, ele colocava um disco lá de Tunico e Tinoco, essas duplas mais antigas e tocava assim. E daí aquilo ficou na minha cabeça, e tal. Na época, quando eu era pequeno, não tava nem muito aí para pandeiro assim. Quando eu tinha lá meus 5 anos, eu queria brincar lá na terra, lá, queria zoar. E daí depois me interessei mais por pandeiro, né, na adolescência, e tal. Um outro primo meu também comprou um pandeiro, começou a estudar, tal. Daí eu tomei gosto, daí até peguei emprestado esse mesmo pandeiro do meu avô, que é um pandeirão, umas platinelas soltonas, assim. Nossa, Pandeiro tipo aquela sonoridade meio folia de reis, assim, sabe? E daí eu peguei, aprendi a tocar naquele pandeiro, até que depois eu acabei comprando outro. E daí acabei, quando você entra nessa vida, não sai nunca mais, né, de pandeiro. já era. É tipo uma maldição, tá preso É, pra sempre. Mas uma maldição boa. boa, Deixamos boa. claro. E Enfim, daí, quer falar mais sobre não, pode ir pandeiro? falando, pode ir falando. Tá. E daí o lance do pandeiro de nylon, que é o que eu vou falar hoje mais especificamente aqui, é uma coisa que surgiu um questionamento assim, que eu sentia falta, né? Eu ia tocar assim nos lugares, daí eu ia tirar as músicas, a galera com aquele pandeiro de nylon, aquela sonoridade diferente, e eu só tinha tocado pandeiro de couro, porque era o que eu tinha visto nos métodos assim, né, assim, o que eu tinha tido acesso. E daí eu falei, mano, eu quero começar a investigar esse outro tipo de som, né? E daí eu vi que faltava material e tal. E daí o que o Wagner falou, eu fiz um TCC sobre isso. E agora eu tô fazendo minha pesquisa de mestrado, né? Eu termino agora no mês de setembro. Logo mais vai estar disponível aí. E pretendo fazer aí um material depois dessa pesquisa, de repente um livro de pandeiro de nylon. Aí tá em processo. Mas Porra, vai da vir hora, coisa aí. mano. Nossa, com certeza. A gente tem muito sobre, assim, né? Essa técnica do pandeiro moderno, ela se aplica muito pro couro, né? Mas pro nylon, claro, né? Dentro do seu trabalho tinha o Iveson que falava que utilizava dela também. Mas mesmo assim, é apenas um olhar, né? A gente tem a visão de tantos pandeiristas de couro, né? A gente tem o Bernardo, a gente tem o Suzano, o próprio Iveson mesmo trabalhando no pandeiro de choro, a gente tem o. Nossa, agora foge todos os nomes, né? Tem o Rafa Toledo, tem o Krakowski também, mas enfim, no pandeiro de nylon assim, a gente não vê muita pesquisa e muito desenvolvimento, assim. Claro, ele está se desenvolvendo, está acontecendo, mas no meio acadêmico realmente, né, há uma carência. Uhum.
Ele não tá parado. Mas enfim, mano, deixa as suas mãos aí. Vamos ver o que você trouxe para nós aí. Agradeço desde já, né, sua presença, ter se disponibilizado e pode sentar o Vamos, fogo aí. bora pandeirar, vamos lá. Bora paneirar. Acho que a ideia do programa de hoje é fazer uma coisa mais prática, né? E uma coisa que eu percebo, assim, uma grande diferença é que existem levadas que funcionam mais para o tipo de pandeiro de couro e outras que funcionam melhor no pandeiro de nylon, né? Porque a utilização, o contexto acaba sendo um pouco diferente, né? O pandeiro de nylon, ele surge muito numa demanda de suprir uma frequência ali que o pandeiro de couro não teria como suprir, né? Uma frequência mais média aguda. Isso surge muito em decorrência da transformação que o fundo de quintal, né? O Cacique de Ramos, né? Acabou trazendo, né? Os pagodes do Cacique de Ramos, que surgiu ali o repique de mão, começou a ser utilizado os tantãs, né? O Neuci, o sereno. Então ali se formou uma instrumentação que depois a gente vê que até hoje é a instrumentação muito usada, né? Em vários grupos de samba até hoje. Surgiu ali. E hoje eu tive a felicidade de conseguir entrevistar o Bira Presidente, o músico incrível, um ser humano incrível, que, que falou um pouco sobre várias coisas, né? Então, eu consegui entrevistar o Bira Presidente hoje, estou feliz, queria compartilhar isso com vocês. Que massa, cara, que E massa. foi, fazia um tempo que eu tava tentando conseguir fazer o contato e, e é uma referência, né, assim, não só como músico, como ser humano, mas é uma geração de músicos que fazem a ligação daqueles primeiros sambistas, por exemplo, João da Baiana, Pixinguinha, Donga, Aniceto e Todos os Prazeres, toda essa galera dessa turma, até os dias de hoje, né? A galera do fundo de quintal, a galera que tem que faz essa ligação, né? Então, pô, muito legal, assim, conversar com ele e pesquisar ele, né, no meu mestrado. Mas então, eu tô falando disso porque foi nesse momento que surgiu essa instrumentação. E depois, quando o fundo de quintal se profissionaliza, a partir da década de 80, quando começa a lançar o disco Samba no Fundo de Quintal, então a gente percebe que nesses primeiros discos ainda tem uma sonoridade muito parecida com aquela sonoridade acústica que eu particularmente gosto muito, assim, né? Que era parecido com o que eles faziam no Cacique de Ramos, mas lógico, com o tempo vai sendo inserido alguns elementos mais para os shows, né, de palco mesmo, assim. Então se coloca a bateria na banda, né? Na década de 80 ainda ali no meio, o Ademir Batera, ele passa a integrar oficialmente o grupo, né? É, Começa a usar os contrabaixo, daí coloca o surdo, que no começo não tinha, no começo eram dois tantãs, depois coloca o surdo. Ou seja, só de instrumento grave a gente tem tantã, surdo, contrabaixo e, enfim, às vezes ainda outros instrumentos, né? Repique de anel, olha o tanto de frequência grave que tem, né? Então, o pandeiro original acabou tendo a necessidade de ter uma frequência um pouco mais aguda. Então, as levadas que a gente usa no pandeiro de nylon, elas às vezes têm outra função, né? Então, quero falar hoje sobre levada, que eu acho que é um tópico bem legal e é uma coisa bem prática, né? Que as pessoas às vezes sentem muita dúvida, assim. Pô, mas que levada que eu vou usar? Tem mais de um pandeirista na roda, o que que eu faço? Tem três pandeiristas na roda, vou fazer uma gravação, o que que eu toco em cima de qual levada? Enfim, é meio confuso porque é muita levada diferente, né? E às vezes tem muito pandeirista que é acostumado a tocar sempre sozinho, daí quando chega para tocar lá com 10 batuqueiros ou para tocar com mais um ou dois pandeiristas, às vezes não sabe se comportar direito, né? E então surge essa ideia de eu falar de levada justamente para ajudar essa galera toda. Tem que Então, se educar, né? Não pode se comportar errado. é, senão toma uma pandeirada na cabeça. Não, brincadeira, mas existe um certo conhecimento, né, ali do meio musical, de quem frequenta acaba sabendo, né, como se comportar, mas é legal se você chega, né, com isso já previamente
sabendo, né? Você não passa vergonha às vezes na hora e às vezes também você não é tão de frequentar, né, a roda de samba, mas no próprio choro, às vezes está fazendo um choro mais sambado, né, um choro mais para frente, e você quer colocar de repente uma parada para ficar um peso maior, né, assim. E daí você pode por exemplo, colocar, por exemplo, dois pandeiros, né, um de couro, um de nylon, tal. E o que fazer no pandeiro de nylon, né? Mesmo no contexto da música instrumental, isso pode acontecer. Então, para entender, separei aqui umas coisinhas. Então, para entender esses conceitos de levada, eu queria falar sobre três coisinhas, assim, né? Que são três características que compõem ali basicamente qualquer ritmo brasileiro, né? Que quem fala muito sobre isso é o Auriculares. Então, é o conceito de marcação, conceito de subdivisão e o conceito de clave. Clave no sentido de chave, de que é uma célula rítmica que vai caracterizar aquele ritmo, né? É lógico que existem uma mesma clave que é utilizada em vários ritmos diferentes. Por exemplo, o tresilho, né, que é tac 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 tac. Isso aí tem infinidade de ritmos, tanto no Brasil, Cuba, África, enfim, né? Vários países, Espanha, você tem essa célula usada em vários estilos de música diferentes. Mas isso é uma estrutura rítmica, né? Que a gente chama aqui de clave. Então, essas três coisas vão compor os ritmos, né? Que eu vou falar aqui. Então, no pandeiro, como é um instrumento bastante versátil, você pode fazer levadas que tenham tanto subdivisão e marcação. Você tem levadas que é apenas a clave. Você tem levadas que é marcação e clave. E tem levadas que é tudo junto, marcação, subdivisão e clave, né? Dependendo do contexto que você tiver, você vai poder utilizar uma levada ou outra. Então, vamos começando aqui, vou falar sobre uma levada que é marcação e subdivisão. E vou falar um pouco sobre os nuances que tem. Para isso, eu vou mostrar um videozinho que eu preparei, que tem a ver com a minha pesquisa, que é um vídeo sobre a música Marcando Bobeira, que está no primeiro álbum que o Fundo de Quintal participou. Na verdade, é um álbum da Beth Carvalho, que ela participou das rodas de samba lá do Fundo de Quintal, do Fundo de Quintal não, no Cacique de Ramos, que aconteciam às quartas-feiras lá, que é um espaço onde os compositores pudessem ir lá e mostrar seus sambas, né? Que teve um momento ali que as escolas de samba só trabalhavam primordialmente para o desfile. Então, outros tipos de samba que não eram sambas carnavalescos acabavam não tendo muito espaço. Então, essas rodas de samba no Cacique de Ramos surge basicamente para dar espaço para esses compositores, né? Então, a Beth Carvalho começa a frequentar essas rodas, gosta muito do estilo de samba que é feito ali, tudo aquela coisa. E daí chama a galera do Fundo de Quintal para gravar um LP em 1979 pela RCA, que se chama Beth Carvalho de Pé no Chão. Então é a primeira vez que essa sonoridade do Fundo de Quintal aparece na indústria fonográfica, né? Então, uma dessas músicas chama Marcando Bobeira, e eu vou falar então, eu vou mostrar um videozinho que eu preparei, que mostra um pouco das levadas que tem nessa música aí, que é basicamente as levadas de marcação e subdivisão. Cadê aqui? Só um minutinho.
Chora, não vou ligar, não vou ligar. Então, na verdade, eu só errei o nome da música. Na verdade, eu vou festejar. Deu pra ouvir aí, rapaziada? Sim, sim. Tá. Então, na verdade, o estilo do Bira Presidente nesses primeiros discos, né, ainda era um estilo bastante de fazer esse pandeiro com a função de marcação, né? Então, uma diferença, né, que eu costumo dizer, entre as levadas que a gente faz, a mesma levada, né, no pandeiro de couro e no pandeiro de nylon, é que muitas vezes vai ter vários ritmos fazendo subdivisão, né? Inclusive a bateria, né, no pandeiro, quando você está tocando às vezes numa banda de samba com pandeiro de nylon. Então é comum você ver os pandeiristas tocando muito mais forte o polegar e as platinelas com, com volume muito menor mesmo. Né, você basicamente ouve numa gravação assim, você ouve super pouco o som das platinelas, né? Bom, eu vou voltar então para falar sobre variações e outros tipos de levada baseada nessas levadas que é marcação e subdivisão. Mas eu queria só mostrar então as outras naturezas de levada, né? Então, agora pensando aqui no conceito de clave, né? Então, levadas que tem basicamente só a clave, que o pandeiro não faz subdivisão e também não faz marcação. Então é o seguinte, vou compartilhar de novo aqui a tela. Vou mostrar então um som aqui do partido em 5. Que daí o pandeiro ele faz uma clave de partido alto, um ritmo de partido alto. Que é aqui, ó. Deixa eu achar aqui só um minuto. Não é esse. Tem um comercialzinho aqui. Ah, que dá vontade de ouvir tudo, né? Mas se eu ouvir tudo vai ficar muito grande. Mas quem quiser depois ouve, coloca aí partido em 5, tem tudo disponível. Então, a levada de pandeiro, né, dessa música, vou interromper aqui só para mostrar ela. Ela é basicamente isso aqui, né?
é elevada de partido alto, mas ele coloca 2 tapas. Então, pensando em 1, 2, 3, 4. Então, você não tem nessa elevada a subdivisão, você também não tem a marcação, porque você tem ritmos sincopados. Então, ela é uma elevada que era basicamente uma clave, né? Ela é um padrão que identifica o que a gente chama de partido alto. Então, a gente vai voltar nesse tipo de natureza de levada, que é clave. Então, eu vou mostrar as outras agora, combinações. Agora eu vou mostrar uma levada que ela é clave e também é marcação. Vamos lá. Que também está nesse primeiro disco, né, que o Fundo de Quintal participou. O nome da música é O Isaura. Eu preparei um videozinho aqui que mostra. Isaura, pega na viola. O samba é bom, não vai terminar agora. O samba é bom, não vai terminar agora. Ô, Isaura, pega na viola. Ô, Isaura, pega na viola. O samba é bom. Ah, é curtinho. Então, essa, na verdade, essa levada, ela tem o conceito de clave, mas ela tem a marcação do grave em todos os tempos, né? Tuca, 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 tuca. Ela vai ser, depois vai ser bastante usada, mas com uma nota a mais, né? Com essa levada aqui. Mas o Bira Presidente já usava ela, mas essa música ele usou com uma nota a menos ali. Só fazendo tum, patu, 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 patu. E se você perceber nessa música, tem atabaque pra caramba, tem vários instrumentos de percussão tocando junto. Então o pandeiro fazendo essa levada mais esvaziada, né, sem subdivisão, encaixa super legal, né? Então, vou mostrar aqui agora um videozinho que também faz parte da minha pesquisa, que é do Carlos Café, que ele usa bastante uma levada que tem esses 3 conceitos. Tem a clave, tem a subdivisão e também tem a marcação. Eu só vou interromper aqui, para ficar maior aqui minha imagem, para mostrar essa levada, devagarinho, para quando vocês assistirem o vídeo, vocês conseguirem detectar quando ela aparece. O vídeo tem a partitura embaixo, mas é meio rápida a música, então eu vou mostrar antes aqui. Então é o seguinte, é basicamente essa levada que eu passei aqui, só que com subdivisão. Ou seja, é isso aqui. Daí com a subdivisão fica. E ele faz um pouco mais rápido, né? Essa é a levada que ele usa. Ele usa outras levadas também nessa música, mas vou mostrar por conta dessa, né? Que é a levada que ela é completa, né? Tem marcação, subdivisão e a clave. Então vamos lá. Vou voltar, gente. Desculpa.
Bom, então, esse aí é o Carlos Café do Pandeiro, referência, né? Ele tocou na Feirinha da Pavuna e Velho Ditado, né? Duas músicas aí emendadas. Então ele usa vários tipos de levada, né? Aí. Então deu para sacar que você pode também brincar com essas naturezas de levada de acordo com a seção da música, né? Julião. Por exemplo, opa, eu vi uma pergunta aqui. Opa, sim, chegou uma pergunta da Natália ali no chat. Ela perguntou Tá. se esse vídeo do café tá lá no seu canal. Ainda não tá, não. Esse vídeo, na verdade, faz parte da pesquisa, ainda não está disponível, não, mas daqui a pouco já vou disponibilizar lá também. Beleza? Mas eu posso passar aqui, de repente, a partitura e tal, para quem quiser curtir. Aí, ó, beleza. Mandou um alô aqui a Natália já. Depois a gente pega os links com você aí, tudo certinho, e manda lá no grupo organizadinho, bem massa. Beleza, tá bom. Valeu. Previsão? Tem previsão sim, ela perguntou aqui, né? É esse mês aqui, na verdade é porque tô terminando o meu mestrado, né? E isso aí tá fazendo parte do mestrado, então eu vou defender agora esse mês, daí eu já libero tudo. Daí eu vou pôr lá. Tem uns outros vídeos também do café tocando com essa partitura. É bem legal que dá pra sacar as coisas que ele faz. Beleza. Então, então eu vou voltar nesses tópicos de levada para então falar um pouco mais sobre como que você pode fazer variação dentro de cada natureza de levada dessas, né? Então, pensando nas levadas de marcação e subdivisão, o que é legal então pensar? É o seguinte, então você pode, por exemplo, de acordo com uma parte da música, uma parte para outra, você pode inserir novos elementos, né? Então, pensando aqui numa levada que a gente chama de pandeiro reto, né? Quando tem apenas a função de marcação e subdivisão, o pessoal costuma falar que é pandeiro reto. Então, você pode, numa parte da música, fazer ela aqui. Na outra parte, você pode já colocar os tapas e outros graves, né? E uma coisa interessante é que dependendo da música, ainda mais quando é uma música mais rápida, você pode pensar numa levada um pouco mais limpa, sabe? E você vai colocando esses tapas, mas você pensa ela mais espaçada, principalmente quando você tem outros instrumentos, né?
às vezes cuíca, repique de mão, tantã. Daí você quer fazer uma levada reta, mas que não seja tão poluída, né? Porque às vezes fica meio poluído se fazer isso aqui, né? Com muito grave, né? Daí fica meio, às vezes embola. Então você pode pensar nessa levada aqui, ó. Sabe? Pensar nela em 4 tempos, né? Daí você daí você deixa lá mais espaço para os outros instrumentos brincarem, né? Isso numa onda mais, por exemplo, de samba enredo, né? Que funciona muito. É legal também falar que isso das platinelas no pandeiro de nylon não é uma regra, assim, né? Existem vários pandeiristas de nylon que usam o som da platinela sim. E usa inclusive uma sonoridade parecida com o caracachá que a gente fala no pandeiro de couro, né? Aquela jogada. Só que a movimentação do pandeiro de nylon, principalmente de 12 polegadas, acaba sendo um pouco diferente, né? Porque você tem, além desse movimento aqui, que também é utilizado dependendo do pandeirista de nylon, que é um movimento rotacional, que a gente fala, né? A gente tem esse movimento que é o vertical, né? Então, por exemplo, o Bira Presidente, eu vou ajeitar aqui para aparecer melhor. Ele fala que os antigos, né, os pandeiristas mais antigos tocavam assim, ó. Ou seja, essa jogada que a gente teria de forma rotacional no pandeiro de couro, né? No pandeiro de nylon, a gente pode usar fazendo esse tipo de movimento, né? Um movimento vertical. O que dá um outro sabor também para a levada de pandeiro reto. Ou seja, o mesmo ritmo. Dependendo do acento, dependendo da intenção que você coloca, vai mudar totalmente, assim. Então, isso vai muito da sensibilidade do pandeirista de entender o contexto que ele está ali, qual que é a função que ele quer cobrir, né, dentro da música com o pandeiro, e daí vai escolher fazer um sabor ou outro sabor, né, dentro dessa levada. E hoje em dia existe uma tendência, principalmente no que a gente conhece como pagode, né, que costuma ser um andamento um pouco mais lento, de preencher com grave, né? De rechear a levada, né? Pensando na levada de pandeiro reto, né? Preenchido. Então, uma levada que você faria aqui, né? Antigamente, você começa a colocar um pouco mais de grave. O que dá um peso um pouco maior, né? Que é um andamento mais devagar e dependendo, se você fizer só o tuk, tic, tuk, tic, tuk, tic, tuk, só o mais básico de tudo, acaba ficando um pouco vazio dependendo, né? Então, você dá uma recheada também pode ser legal. Isso vai depender um pouco do contexto que você tá, né? Dentro ali da música. Então, é legal também, pensando no pandeiro reto, alguns tipos de variações, né? Então, umas variações legais é você colocar 4 semicolcheias de grave no primeiro tempo. Por exemplo, eu vou pegar outro pandeiro aqui para fazer essa variação. Estou pensando aqui numa levada, um andamento meio médio aqui. Por que é interessante essa levada? Eu gosto de... Na verdade, é uma levada, uma variação, né, que o Bira Presidente usa bastante. Porque ela é como se fosse uma brincadeira de contracanto com o surdo, né? Porque
O surdo, os graves estão no segundo tempo, né? Sabe, o pandeiro faz a variação no primeiro tempo e como se fosse o grave dos outros instrumentos respondendo no segundo. É uma levada que eu gosto que funciona bastante, pensando nessa onda de pandeiro reto. Você pode também colocar essa sequência de graves também no segundo ou quarto tempo, né? Dependendo de como você está pensando o compasso, né? Se for um compasso de 4x4, no 2 e no 4. Você pode colocar, fica legal também. Então, pensando aqui nessa levada. Outras levadas também, outras variações legais, você pensar na sequência de semicolcheias, mas você coloca a platinela na segunda semicolcheia, né? Então fica tuk tududuk 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 tududuk. Fica legal essa frase também de variação. Então aqui, ó, pensando na levada. E daí você pode colocar um abafado no primeiro tempo, né? É uma variação bacana. Essa sequência de 3 graves você pode também pensar ela, mas ao invés de começando na cabeça, você pode pensar ela como se fosse uma síncopa, né? Que fica legal também. Ou então você pode também colocar esses 3 graves nos contratempos, que é uma outra opção também. Tem o Wagner dando uma mãozinha pra mim. Posso pedir pra você tocar um pouquinho mais devagar, mano, pra eu ver isso daí? Tá, pode. Ó. Então essa levada, essa variação seria 1, 2, 3, 4. Pensando só no polegar, ele fica fazendo a síncopa, né? Daí eu coloco no contratempo aqui. Saca? E daí dentro da levada... Deu pra pegar? A síncopa no polegar. E daí já é um exercício, Wagner, também para você treinar resistência de repetição do polegar, que a gente estava comentando, né? Sim. Já tô estudando aqui, mano. Tô vendo você fazer aqui, tô tentando pegar, mano. Nossa, mas eu sou meio ferido ainda. Vamos ter que estudar. Mas então, dentro das próprias levadas de pandeiro de nylon, você já tem essa utilização de repetição de polegar, né? De utilização de 2 graves até 3 graves. É super comum na própria levada. Então, se você treinar a levada em cima de músicas assim, você já está treinando também a própria repetição, sabe? Então, você pode isolar ela como exercícios separados e tal, mas também se você fazer a própria levada, você já vai estar treinando. E pensando também nessas variaçõezinhas de pandeiro reto, você pode colocar esses graves pensando na segunda, terceira e quarta semicolcheia, que daí você vai ficar tudo deslocado, né? Você coloca só uma platinela no primeiro tempo. Funciona legal. Ainda mais quando tá com outros instrumentos, você vai ficar na variação sempre no contratempo, dá uma sonoridade bem bacana. Bom, então você tem essas opções aí pensando em pandeiro reto, né? Eu acho que funciona bastante. E uma outra que é legal também
é uma que o Bira Presidente usa bastante, né? Que é essa daqui, né? Tá na levada, né? Vou fazer devagar. Então tem duas maneiras de fazer essa variação, né? Tem a mais tradicional, que é a que o Bira Presidente usa, que essa mão ela só faz isso, ó. Ou com tapa, né? Às vezes ele faz com tapa. E a mão esquerda que vai fazer o preenchimento das outras platinelas, assim, ó. Esse pandeiro, ele fala mais um pouco a platinela. O que fica legal essa levada, essa variação, né? Pensando num andamento um pouco mais rápido, né? E você pode deslocar ela. É uma coisa que o Bira Presidente faz, né? Que fica bem legal. Então você pode fazer essa mesma sequência começando na última semicolcheia, né? Então em vez de ficar vai ficar 1, 2, 3, 4 fica legal e a pessoa tá com a referência antiga, quando você muda, dá uma outra cara, né? Dá um efeito, né? Na música, né? Então, pensando que você tá aqui, né? E daí você pode colocar começando na segunda semicolcheia também, né? Tipo 3, 4. Daí você vai brincando com essa sequência, né? É como se fosse uma emila, mas que no quarto tempo ele faz um grave a mais, ou um tapa a mais, que daí conserta, né? É uma variação bem legal que o Bira Presidente ele acaba usando como levada mais recentemente, de tanto que ele faz isso na música, né? Tem até um vídeo que eu coloquei também no meu canal lá, que é a transcrição de uma música do Fundo de Quintal, que mostra, né? O Bira Presidente ele usa bastante, explora muito essa variação, que acaba virando levada. Ele faz mais isso do que outra coisa na música, né? O que é legal também, que na própria entrevista com ele hoje, ele disse que eu perguntei sobre a bateria no Fundo de Quintal, né? O Ademir Batera, quem ouve Fundo de Quintal sabe, ele não é aquele baterista que faz ali só por trás, assim, daí na virada Só ele o aparece. básico. Não faz o básico, Não existe básico pra ele. Não, é um músico que toca super pra música mesmo, assim. Ele, enfim, usa bastante timbal, assim, né? Ele respeita muito os outros integrantes, assim. Mas quando é pra ele fazer virada, tudo ele faz. Mas ele tem uma pegada bastante forte, assim, né? Quando ele tá tocando timbal, faz É um timbal bizarro, bastante assim. preenchido, né? É uma energia do todo fundo de quintal e todos os componentes, assim, mano, é uma energia muito, muito forte. É muito bonito, assim, de ver eles tocando. Realmente não, que nem você falou, essa questão deles manter, né, o respeito, né? Existe um básico, mas, nossa, quando é pros caras destruir... Até o básico dos caras já é foda pra cacete, assim. É É uma muito bom. complexidade, né? Realmente, de como que os instrumentos ali se conversam, de qual é o espaço de cada um, a noção que cada um tem do seu espaço e de que horas que aparece, de que horas que tira a mão. É vivência, né? É muita propriedade ali. Muito sábio. Que é sair da vida. Surya, o Xavier ele tinha feito a pergunta, ele não está agora na sala. Ele tinha Tá. feito a pergunta se aquela anotação que você colocou lá no vídeo, né, do café é a anotação do Carlos Stasi. Ah, legal. Daí eu respondo agora mesmo, né? Eu espero ele voltar. Não sei Isso, se ele pode vai voltar responder. também, né? Tá. Então, é uma anotação baseado
naquela primeira notação do Carlos Stasi, só que é uma notação que eu desenvolvi com o Carlos Stasi para o pandeiro de nylon. Por quê? Porque é o seguinte, o pandeiro de nylon, ele não tem só os dois tipos de grave que a gente conhece no pandeiro de couro, né? Normalmente no pandeiro de couro a gente tem mais tradicionalmente esse grave e esse grave aqui. E você tem aquela sequência mais, né, dos sons aqui da parte de baixo da mão e daqui, tem aquela relação visual, né, da linha, de tudo que está para baixo da linha, você toca com a parte de baixo da mão, tudo que está para cima da linha, você toca com a parte de cima da mão. Então, é a relação visual motora, né, ela, além dela ser super limpa, ela tem essa relação o que facilita muito o aprendizado, até de quem não está acostumado com partitura, né. Eu já tive alunos que eu ensinei essa notação que a pessoa fazia outra coisa da vida, nunca tinha estudado música tradicional, notação musical, teoria, e como é uma coisa quase que intuitiva, a pessoa pega rápido, né? Então é bem legal essa funcionalidade dela. Só que no pandeiro de nylon, a gente tem vários tipos de graves diferentes, né? Então você tem, por exemplo, esse grave aqui, como se fosse um grave de conga, saca? Você tem o grave do polegar, você tem um grave aqui, quando você vai fazer os rulos, ou com a mão esticada, mas... E você também tem esse grave aqui, dependendo da situação. Ou seja, são vários graves. E esse grave aqui, por exemplo, ele não respeita aquela disposição do grave com a ponta dos dedos do pandeiro de couro, que é em cima da linha, né? Porque ele, na verdade, está para baixo. Então, o que a gente fez? A gente acrescentou uma outra linha, né? E eu tenho um vídeo demonstrativo da anotação. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar. Opa, maravilha. Tá. E ele é... Então, assim, foi uma anotação que surgiu. É aquele artigo que eu mandei para o Wagner, né, foi do segundo simpósio, segundo Congresso Brasileiro de Percussão. É um artigo que eu fiz com o Carlos Stasi sobre o Carlos Café. Então, a gente formatou essa anotação nesse artigo, né? Então, é bem parecido, né? Os símbolos, o que é nota com cabeça é grave, o que é com X é tapa, sem cabeça é platinela, só que eu coloco uma outra linha para ter essa diferenciação dos tipos de graves. Mas em algumas partituras eu acabei usando, que dependendo da música, a pessoa não usa muitos outros tipos de grave, né? Mesmo no pandeiro de nylon, tem alguns pandeiristas que usam mais o polegar. Então, eu opto às vezes por deixar uma linha só, daí nos trechos que aparecem esses graves diferentes, daí eu acrescento a segunda linha, né? Tem esse joguinho também. Mas então eu vou mostrar aqui, deixa eu achar aqui o videozinho, só um segundo. E daí a gente já mata a curiosidade. Tá bem didático aqui. Deixa eu só achar. Apresentação da bula. Aqui achei. Então vamos lá. Só um minutinho. Bom, então é uma tentativa de conseguir colocar dentro da notação símbolos para esses tipos de toque que a gente encontra mais no pandeiro de nylon. Esse último toque, que é uma nota sem cabeça, com um semicírculo assim,
é um tipo de toque que o Bira Presidente usa, né? Que é quando ele vai fazer algumas variações, ele usa a palma da mão aqui, aqui em cima, né? Principalmente em algumas variações que ele vai fazer, né? Então ele tá pensando, tocando aqui, né? Então ele usa isso aqui, que é um som de tapa misturado com platinela, assim, né? E parece que é um pouco distante, assim, né? Só que é justamente essa distância que permite que você tenha um impulso grande para ter um som grande também, né? Então ele faz isso e depois ele vem e toca o grave aqui. É totalmente diferente de quando a gente pensa na manolação de pandeiro de couro, né? É totalmente diferente. Mas funciona muito quando vai fazer essas frases, né, do Bira Presidente, né? Então, tem alguma pergunta a mais até agora aqui? Só pra gente saber? Tá Não, tranquilo, por irmão, enquanto só. eu acho. Eu tava com dúvida ali do grave, ali, que eu tinha notado visto a anotação, mas você já demonstrou aí a anotação, né? Que a bolinha preta fica na linha e uma fica em cima, né? Isso. É, Mas, mano, exatamente. pra não dizer, tem uma dúvida em movimento, que ali tinha muito movimento, que era aqui na frente, na ponta, e já caía tapa. Tem. Como é isso mesmo, toca e já cai com a mão. É. Caramba. Pandeiro de nylon tem essa dificuldade, assim, dessas levadas que a gente tem muita repetição, tanto de polegar quanto de ponta de dedo, assim. É uma loucura, assim, porque os caras usam isso mesmo. Até, por exemplo, para fazer variação, né? Fazer isso aqui, ó, por exemplo, né? Aqui, fazer uma frase assim, muitos pandeiristas fazem. O que no pandeiro de couro seria tipo, tá errado, você é louco? Não faz isso. Mas assim, tipo, o Fábio Mildinho, que é o grande pandeirista que toca aí com todo mundo, Maria Rita, vários grupos aí de pagode, referência, ele faz isso, assim, e tem todo sentido. Por quê? Porque o que importa é o polegar. A platinela é basicamente ghost note, assim, dependendo, né, tô falando nesse contexto, onde eu vi o Fábio Mildinho usando. É basicamente ghost note, então não tem muito por que você ficar valorizando. Não, vou fazer as platinelas. Bicho, é mais. E daí você fazendo assim, você ganha mais potência na hora que você vai fazer polegar, porque você faz. Né? Porque você sai de ponta para polegar, você tá com o polegar aqui. É diferente de quando você faz assim. Que você vem daqui para cá. Dá para você fazer também com bastante som, lógico, com técnica. Mas muitos caras usam assim, sabe? Então você tem bastante essa repetição. Principalmente quando você vai fazer essas levadas que são os três elementos juntos, né? Marcação, subdivisão e clave. Só que tem uma coisa, né? Um detalhe. Eu toco diferente, por exemplo, do que o Carlos Café toca. Vou mostrar. O Carlos Café, pensando no preenchimento dessa levada aqui, ó. O Carlos Café, no segundo e no terceiro tempo, ele faz polegar, platinela, tapa, platinela e polegar de novo, né? Que você vai estar preenchendo uma colcheia de grave e uma colcheia de tapa. Então vai ficar tut-tat, né? Eu já toco assim. Na volta, depois do tapa, eu faço aqui embaixo para voltar aqui. Saca? Eu faço. E o Carlos Café faz. Ele faz 3 repetições de ponta de dedo. Eu só faço 2, saca? Então, essa é uma coisa que me ajuda, por exemplo, a ter velocidade nesses ritmos preenchidos. E o que dizem, né, que
que foi a pessoa que chegou com essa novidade dessas levadas de partido alto preenchida com bastante pressão, vigor, assim, esse pandeiro realmente condução, foi o músico chamado João Sensação, né, do grupo Sensação. Tá vivo ainda. Tem uma entrevista com ele no canal de um amigo meu, do Júlio César, chama Conversa no Batuque. O João Sensação dá uma entrevista lá. E é legal mostrar ele, assim, porque é um cara que o pessoal às vezes não fala muito, um cara aqui de São Paulo, foi referência para todo mundo, assim, nesse quesito, né, desse estilo de pandeiro bem preenchido. Então, só mostrando essa levada que o Wagner perguntou, então eu faço o jeito que eu toco, né? E o café toca assim. Beleza? Então, existe também um jeito de você fazer um misto entre uma levada preenchida e uma levada não preenchida, né? Então, se a gente estiver pensando nesse tipo de levada, aqui, ó. Você não precisa preencher todos os tempos, né? Você pode brincar de preencher o primeiro e o quarto tempo e deixar o segundo e terceiro vazio, que fica bem legal também. Daí fica assim, bem devagar, ó. 3 e 4. Agora um pouco mais rápido. Então, fica legal também, porque você tem metade preenchida e metade não preenchida, dá um sabor diferente, sabe? Na música, assim. Então, é um tipo de levada que funciona muito também. Agora, só para a gente terminar, falar sobre mais levadas, dentro então ainda dessa natureza de levada, pensando nesse tudo, patu, 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 tudo, patu, patu, patu. Então tem algumas variações que é legal falar delas, que é essa daqui, que você no quarto tempo, você coloca, em vez de tudo pá, colocar o tapa, você coloca tudo grave. Fica legal também, fica. Daí você pode preencher com platinela. No segundo tempo, você pode também colocar dois graves. Uma mudança que dá um outro sabor na levada, que fica bacana também. E também você pode fazer, dependendo se for um pandeiro bem agudo, mais agudo como esse, você pode fazer sem abafar nada. Mas você pode abafar também, que fica legal, né? E daí você tem também os ritmos de partido alto preenchidos, que fica mais ou menos assim, né? Pensando na levada mais tradicional que eu passei lá, eu até mostrei o partido em 5, né?
Pensando na levada aqui, ó. 3, 4. Eu vou incrementando ela, colocando elementos, sabe? Vários estágios de preenchimento, até chegar nela totalmente preenchida. Cada estágio de preenchimento é uma levada diferente, que você pode brincar com elas, sabe? Então vamos lá. 3, 4. E você vai brincando com isso, sabe? Com essas levadas ou totalmente preenchidas, ou meio preenchida, meio não preenchida. Então, essa foi basicamente... Tem muitas outras levadas, assim, muitos outros jeitos de fazer as digitações dessas próprias levadas. Cada digitação vai ter uma coisa que pode facilitar, vai ter uma coisa que pode dar um sabor um pouco diferente. Mas, basicamente, essas são as levadas, né? Levada com marcação e subdivisão, né? Pandeiro reto. As levadas que são basicamente só clave, começa do partido alto. E tem outras também. Tem umas levadas que são clave, mas que são de outra natureza, que imitam levadas de atabaque, por exemplo, né? Por exemplo, tem uma levada que... Às vezes usa em introdução de música, né? Quinteto em Branco e Preto, grupo que era aqui de São Paulo, que não existe mais, mas tem a música Chequerê, que na introdução o pandeirista usa essa levada para simular uma levada de atabaque, né? Você pode usar ela no pandeiro, por exemplo. Uma levada aqui é basicamente uma clave, né? Não tem nem marcação nem subdivisão. Bom, existem as levadas que são compostas de clave e marcação, como essa daqui. Né? Todas as cabeças de tempo estão sendo marcadas. E você tem as levadas híbridas, né? Que já misturam os 3 elementos. E o que eu acho legal falar também é na hora de misturar essas levadas, né? Então funciona muito você misturar uma gravação, por exemplo, tanto uma levada de pandeiro reto, e o outro fazendo uma clave. Funciona também se eu colocar um pandeiro fazendo marcação e clave, né? Fazendo tudo patu 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 tudo patu patu, enquanto o outro faz um pa tum dum dum pa tum dum pa. Então você pode misturar várias combinações dessas levadas de acordo aí com o que você, a sonoridade que você quer, né? E inclusive você pode misturar 3 pandeiros diferentes, né? Um fazendo uma levada reta, o outro fazendo essa levada de clave e marcação, tudo patu 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 patu, e outro fazendo essa levada de clave, né? E um deles fazer uma coisa um pouco mais solta, né? Normalmente, o que acontece, por exemplo, na tradição, assim, né? Entre aspas, do samba carioca, né? Você pega os discos do Zeca Pagodinho, Exalta Samba, também, vários outros discos de samba e pagode. Normalmente o pandeiro mais agudo, mas não é regra, né? É o que a gente acaba vendo mais. O pandeiro mais agudo faz essa levada, que é uma levada mais condução. E um pandeiro um pouco mais grave acaba fazendo essa outra levada, né? 3, 4.
pensando nessas levadas já, fazendo os cortes, tudo, e dá um resultado muito legal, né? A polirritmia, enquanto um segura a base, o outro vai cortando. Então, é mais ou menos isso sobre levadas, assim, que eu queria falar, né, de como você interpretar as levadas de pandeiro de nylon. Tem mais alguma dúvida para a gente falar aí? Creio que não, irmão. Creio que é estudar, velho. Nossa, essa pira da ponta do dedo, eu vi você fazendo agora, tipo, é muito leve isso do tapa. Aqui ele sai e já volta, assim, eu fiquei. É muito rápido isso, velho. Isso tem que estar muito dentro pra fazer. Só agradece. Como diz a Natália, e só agradece. Com certeza, mano. Muito obrigado mesmo aí. Que é isso. Realmente é uma parada realmente diferente, assim, uma natureza diferente, né? Uma lógica diferente do pandeiro de couro, mas que funciona muito e funciona também se misturar, né? Os dois, assim. É, Você pode usar essas levadas também no pandeiro de couro, né? Eu tava vendo, qual o vídeo que eu tava vendo? Tava vendo um vídeo que o cara tava fazendo, de uma cantora chamada Esperança Ortiz, né, aqui de São Paulo, que eu tava vendo um show, o cara fazendo bastante coisa de partido alto com pandeiro de couro, e tal, soa super bem também, né? Não tem essa, assim, na verdade você pode, é super intercambiável, né? Mas no pandeiro de nylon acaba que tem mais a utilização disso mesmo, de repetição de polegar, dessa coisa aqui da ponta de dedo e tal. Mas é isso. Estudar, bora pandeirar. E é isso. Mano, eu queria agradecer. Antes da gente terminar, a gente tem dois rituais aqui que é sagrado. Primeiro a gente faz o girando a roda mesmo, que a gente passa por cada um, né, que participou de da roda, pra, como diz, né, o cabeça, né, abrir seu coração, agradecer, falar, questionar, né, ter esse momento de interação com você, né, real. E daí você faz seus agradecimentos, passa os seus contatos, né? Como falar com você aí, Instagram, e-mail, Facebook, telefone, é, enfim. E depois a gente tira uma fotinho pra gente marcar, deixar registrado aqui que você passou por aqui fora, né? O vídeo que já temos. Beleza. Então, eu queria pedir aí, né, pessoal, o primeiro desse carrossel de hoje vai ser nosso querido amigo Mátio aí, por favor, se tiver afim, né, irmão? Fique à vontade de abrir sua câmera, seu microfone e juntamente abrir o seu coração também, né, para expor aí o que você achou dessa aula aí. Salve, Mátio, o microfone tá mutado ainda. Aí, aí dá para ouvir Aí, agora? sim, Ah, sim. bom, eh, súper interessante aí, Gustavo, que você compartilhou. A pesquisa, na verdade que eu que consumo mais as coisas do pandeiro de couro, ter a oportunidade aí de alguém que faz um trabalho profundo e né, também com registro de tudo, é bem interessante também para conhecer e para continuar vendo o seu trabalho, conhecendo e aprendendo coisas. É bem interessante aí como você traduz todas essas raízes do instrumento de nylon para nós, para nós todos que estamos aprendendo. Así que muito obrigado aí, Gustavo, foi muito interessante. Muchas gracias aí, Wagner, Alexander também, por abrir mais uma roda. Aí consegui me chegar aqui. Así que estou bem feliz também de poder estar de volta aí nessa roda. Así que muito obrigado, gracias, até a próxima. Até a próxima, irmão. A gente que agradece ter você aí. Lembrando que o Mátio também vai estar participando com a gente no Senta que lá vem pandeiro essa quarta-feira. A gente vai falar sobre os desafios, né, de popularização do pandeiro global. Ah, Enfim, mas é isso aí. Muito obrigado, Mátio. Valeu mesmo. Nos vemos na quarta. Valeu. Próximo do meu carrossel é o César. César, se você quiser abrir sua câmera, seu microfone, juntamente seu coração, por favor. Pues muchas gracias a Gustavo, pues él es el que sube como
todos estos posts y pues por la invitación, muchas gracias porque pues en realidad me gusta bastante la cultura brasileña, me agrada mucho el tema del pandeiro. Acá en Colombia es algo que no se ve, acá no utilizamos este hermoso instrumento y pues con las charlas que he podido entrar ha sido muy agradable, en verdad ha sido como un aprendizaje multicultural que pues personalmente me enriquece bastante. Perdón por no hablar portugués, eh, lo que podía entender, pues en realidad empezaré a aplicarlo. Obrigado. A gente que agradece aí, César, seu registro aí, mano. E não se preocupa não, aqui é multicultural aqui. A gente tem de todo lugar. Fala como você se sentir confortável, né? Fique à vontade. A nossa parceira feminina aqui do Carrossel, ela que é incrível, toca bandeiro pra caramba, tá dando aula agora, galera, quem precisar aí de uma professora muito boa, por favor, né? Está conosco aí, Natália Brunelli, por favor, abra seu coração aí junto com seu microfone. Boa tarde, pessoal. Agradecer aí o Gustavo, a aula e parabenizar pela pesquisa, porque eu vejo muito material sobre o pandeiro de couro, mas sobre o pandeiro de nylon é mais difícil de achar, né? Até recentemente eu estava procurando assim, mais um pouco sobre a história do pandeiro no Brasil e geralmente acho uma linhagem de pandeiristas tudo dentro do couro, aí tipo do Jorginho pula pro Marcos Suzano e falo, cara, e aí, onde que entra o pandeiro de nylon nessa história aí que eu não sei? Então, muito bacana a pesquisa, parabéns e muito obrigada aí pelo seu tempo aí de compartilhar com a gente. Massa. Eu que agradeço. Obrigadão aí, Natália. Agora, chamando, né, ao palco aqui, chamando à frente meu querido camarada aí, parceiro de projeto de bandeiras, Alexandre Cabeça, por favor, abre seu coração hoje aí, irmão. O coração é seu, Vagboy, você sabe disso. Ixi. Ai, ai. Massa, maravilha. Obrigado pela presença de todos aqui hoje, com certeza. Principalmente pela presença do nosso anfitrião aqui, co-anfitrião, Gustavo Surian, com muito conhecimento, muita bagagem para compartilhar com a gente. Isso que a Natália falou é realmente algo que nos deixa intrigados, porque eu conheci o pandeiro pelo pandeiro de couro. Apesar de ter visto muito pandeirista de nylon, quando eu comecei a tocar no pandeiro de couro. E aquilo que me foi passado como referência é toda a referência do pandeiro de couro. E eu arrisco dizer que há uma infinidade de pandeiristas de nylon muito maior. Essa massa deve ser muito maior do que a massa que toca pandeiro de couro, mas não tem ninguém. Poucos são os que se debruçaram para pesquisar e enaltecer e valorizar o pandeiro de nylon como esse trabalho que você vem fazendo, Gustavo. Então, meus parabéns. Para a gente é um privilégio ter você aqui. Queremos ter você mais vezes, sempre contribuindo com informações que agreguem nesse conhecimento geral acerca do pandeiro. E, meu amigo, você passando umas levadas aí que é um universo paralelo, meu irmão. Paralelo, a maneira como a gente toca o pandeiro de couro, você mostra os movimentos que só tem no nylon, sabe? Que é muito usado no nylon. Caramba, velho, olha só. Que loucura. Então, meu Deus, isso aí ó, é mais material para a gente ficar louco em meio a esse caos de informação que é o pandeiro. E muito obrigado por ter você aqui, por ajudar a decifrar aos poucos esse misterioso universo do pandeiro de nylon para nós, os que não falam esse idioma. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos aqui. Vamos fazer a foto, Vagboy. Não sei se vai conduzir, você faz a foto, aí depois passa para o Surian, faz o fechamento, enfim. Vamos fazer aquela fotinha. Aquela fotinha de fim agora, né? Vamos todos. Você puxa ou eu puxo, irmão? Eu puxo? Aqui? Pode puxar, vai lá. Beleza, então. 3, 2, 1. Una más. 3, 2, 1. Dale, vai com você, Vag.
Então, agora aquele último momentinho, né? Gustavo, por favor, né? Se divulgue aí, fale como a gente entra em contato com você, suas redes sociais, você tá dando aula. Fale pra nós aí, Bora. conte-nos. Bom, antes de falar sobre os contatos, queria só pontuar, né? A Natália fez essa colocação. Realmente, o pandeiro de couro, ele aparece quando você vai pesquisar material sobre a história do pandeiro, né? Sempre tem aquela coisa do João da Baiana, Jorginho do Pandeiro e daí Marco Suzana, né? Também é muito pouco se fala sobre quem vem antes do Jorginho do Pandeiro, né? Sobre Risadinha, o Rosto do Pandeiro, sobre, né, esses caras, né, que também foram Gilberto Dávila, que também foram super importantes, né? Para, enfim, consolidação de várias técnicas e também de outras coisas, né? Bom, mas o que eu vejo, assim, na verdade, é que o pandeiro de nylon, ele está marginalizado por alguns fatores, assim. Um deles que eu costumo, que eu coloco na minha pesquisa, né? Que daí já é uma coisa mais teórica, que é o seguinte, tem um autor que chama Richard Lepert, né? Que ele vai dizer assim, que o material que o instrumento é feito influencia a escuta com que as pessoas têm. Então, quando você pega, por exemplo, aqueles cravos, aqueles pianos que são todos ornamentados, tem até ouro no acabamento, né, daqueles instrumentos, ou então uma harpa, né, cheia de ornamento, né, tudo. Quando você olha aquele instrumento, você já imagina que aquele som deve ser bonito, né? Então, quando você olha, por exemplo, um pandeiro de nylon, querendo ou não, nylon é plástico, né? Então, muito se tem de menosprezar, né? Porque plástico, existem, lógico, vários tipos de plástico, né? É uma ciência muito grande, mas muito comumente as pessoas associam plástico a coisas descartáveis, de baixo valor agregado, né? Por exemplo, copo plástico, talher de plástico, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, existe uma relação um pouco de pele de plástico ser uma coisa barata, descartável e que também merece menos respeito, assim, sabe? Que é uma coisa menos completa, né? E por outro lado também, o pandeiro de pele de nylon sempre teve ligado a subgêneros assim dentro do samba, bastante de periferia, né? Então você pega desde o fundo de quintal, né? Que é um movimento que aconteceu, né, na periferia do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também, na década de 90, teve o movimento do pagode de São Paulo, que teve também, surgiu muitos grupos aqui na Zona Leste de São Paulo. Então, você pode ver os músicos pandeiristas que são referências, né, no pandeiro de nylon, vários são músicos pobres e negros, assim, né? Enquanto você pega vários músicos pandeiristas de couro, vários são brancos, assim. Então, acaba que tem uma certa uma marginalidade que está intrínseca ao próprio surgimento do subgênero do samba, que é o pagode, que está ligado aí à cultura bem forte da periferia. Então, é um dos fatores. E outro também é a questão do pandeiro de couro ser considerado, né, completo, né, porque ele tem um grave bastante profundo e tal, um instrumento que substitui, por exemplo, uma bateria. O pandeiro de nylon, ele já tem uma outra função, então é comum que se tenha uma visão de que é um instrumento incompleto, porque só um pandeiro agudo, às vezes não faz o papel ali que um pandeiro de couro faz. Mas, na verdade, é uma outra utilização, né, outras técnicas que também são tão complexas quanto, né, a única coisa é que é uma outra abordagem, né? Mas é basicamente isso. Queria agradecer. Para mim é um prazer imenso poder falar para vocês sobre, um pouco sobre a minha pesquisa, né? Uma pesquisa que eu já venho fazendo de vários anos, uma pesquisa que é pessoal, que também foi para academia, né? Nos últimos anos no mestrado, mas é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo faz bastante tempo. E por falar para pessoas que são tão interessadas como vocês, que fazem perguntas tão legais, só ajudam eu a continuar, né, e entender aquilo mesmo que eu estou pesquisando, né? Quando você expõe isso, você consolida. Muito obrigado ao Bora Pandeirar pelo esse trabalho lindo. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, pode me procurar nas redes sociais. Gustavo Surian Ferreira no Facebook, Gustavo Surian no Instagram. Manda uma mensagem lá, quem tiver interessado com aula de música, aula de pandeiro, que eu estou dando aula online também. E é isso aí. Então é isso aí, galera. Valeu.
Valeu aí, cabeça. Valeu, Wagner. Tamo junto. Valeu, irmão. A gente só agradece aí, só temos a agradecer a sua presença, né? É, a Natália fez uma última pergunta antes ali, rapidinho. Ela perguntou lá se você sabe quem começou com pandeiro de nylon. Não sei se a Tá. gente falou isso, não lembro agora. A gente falou no Então. início. Não, a gente não falou quem começou com pandeiro de nylon. Na verdade, assim, não dá para saber exatamente, assim, mas o que eu achei é que a pele sintética chegou no Brasil na segunda metade da década de 60, né? Porque ela foi patenteada em 1957 pela Remo nos Estados Unidos. Primeira pele sintética, né? A patente oficial. Até aquilo se popularizar foi na virada da década de 50 para de 60 nos Estados Unidos, né? Ou seja, chegou no Brasil por conta antigamente tudo demorava um pouco mais, chegou no final da década de 60, né? Alguns bateristas dizem que conseguiram comprar essas peles no finalzinho. Então, provavelmente ela chegou pelos bateristas e aí na virada da década de 70 a gente já começa a ver esses pandeiristas usando, né? Então, mas não dá para saber assim exatamente, não encontrei, mas assim, por exemplo, na década de 70, bem no comecinho, você tem o próprio Jackson do Pandeiro usando pandeiro de nylon, o Bira Presidente, o Carlinhos Pandeiro de Ouro, você tem o pandeirista do grupo Originais do Samba, que agora me deu branco, mas que no programa MPB especial, né? Ele na década de 70, bem no comecinho, ele tá usando também. Então foi uma coisa assim que meio que a galera começou a usar junto nesse início da década, mas realmente é uma pesquisa que eu não consegui assim chegar a esse o primeiro pandeirista de nylon. O próprio Bira Presidente, ele começou tocando pandeiro de couro, né? Que ele acompanhava o pai dele, né? Quando ele era jovem, com 9 anos, nas rodas de samba. Ele disse que ele teve essa migração, mas ele não fala exatamente quando que aconteceu, né? Mas também nas primeiras gravações aí do Fundo de Quintal, ele já está usando o pandeiro de nylon. Então, assim, não sei exatamente quem foi a primeira pessoa. Eu sei a década aproximada e eu sei essas primeiras pessoas que eu tenho registro. Então, é basicamente isso. Muito obrigado aí, Gustavo Julian. Galera, agradeço a vocês. Muito obrigado a todos por terem participado nesse domingão aí de quarentena. Agradeço novamente meu parceiro Cabeça, Gustavo Surian. Estamos de portas abertas. Quando você publicar seu mestrado, manda para nós que a gente já te chama de novo para um Senta que lá vem pandeiro. Agradeço demais mesmo a sua presença aí, mano. Agregou muito para mim, assim. Só tenho agradecer mesmo. Nossa, estudar agora até fazer calo no dedo. Bom, muito obrigado, pessoal. Nós somos o Bora Pandeirar e até a próxima. Valeu. Falou, tchau, tchau. Tchau.